Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos dar início à segunda mesa redonda da noite, né? Um tema bastante instigante, né? Que é a face oculta da síndrome metabólica, que é o fígado. E para nos falar sobre esse tema, nós chamamos o Dr. Rodrigo Seba. O Dr. Rodrigo é hepatologista, professor Dr. Rodrigo Seba Aires. Ele é professor do Departamento de Clínica Médica do Serviço de Hepatologia da Faculdade de Medicina da UFG. E também é hepatologista do Instituto Aparelho Digestivo de Goiânia, Goiás. Então, eu queria chamar o Dr. Rodrigo para dar início, né, dizer que muito bem-vindo ao nosso Congresso Metabólica, e queria que você já começasse a sua apresentação sobre esse tema tão importante para nós. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando esse evento. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Para mim é um prazer estar participando desse evento, agradecer a comissão organizadora dessa terceira edição do Congresso Metabólica, né? E estamos aqui para falar sobre, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, é uma doença que, na verdade, não é de nenhuma especialidade. É uma doença que nós precisamos unir forças para que a gente consiga resolver o problema do paciente. Então, é uma doença que precisa unir a força do hepatologista, do endocrinologista, do cardiologista, muitas vezes do nutricionista, do profissional de atividade física, enfim. Ao longo da minha exposição, vocês poderão entender isso um pouco melhor. A tela já está compartilhada. Então, a gente vai falar o tema da aula, a face oculta da síndrome metabólica, o fígado, né? Bom, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que nós chamamos em português de DHGNA e no inglês de NAFLD, ela engloba, na verdade, duas situações. Uma situação em que os pacientes têm uma esteatose hepática, um número grande de pessoas, como a gente vê no nosso dia a dia, mas pessoas que às vezes só têm esse depósito de gordura no fígado, sem achado de inflamação, sem achado de fibrose, sem achado de disfunção hepatocelular. Esses indivíduos nós os consideramos como se fossem portadores de uma esteatose simples, podemos assim dizer. E um outro grupo, menor, tem uma outra face da doença, já muito mais preocupante, que nós chamamos de esteatohepatite. São aqueles pacientes que, além de esteatose, eles têm um infiltrado inflamatório hepatocelular, tem balonização de hepatócitos, que é um achado histológico de agressão hepatocitária, e esses pacientes são aqueles que irão evoluir com fibrose e com evolução para cirrose, se uma conduta adequada não for tomada antes dessa evolução. Entretanto, essa nomenclatura de NAFLD, de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, está tendendo a mudar. Existe um grupo de consenso mundial que está sugerindo uma mudança desse termo de NAFLD para MAFLD, ou seja, doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica. Ou seja, excluindo o termo não alcoólica, porque alguns indivíduos que ingerem bebida alcoólica podem ter lesão hepática pelo álcool, mas também tem lesão hepática metabólica. E esses indivíduos ficam sem um conceito. Então, utilizando esse termo, doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, ele pode ter também uma doença hepática alcoólica e também uma doença metabólica. Então, essa é a suposição, é o que esse consenso está sugerindo. Isso ainda não foi mudado, mas existe essa tendência. E como que a gente classificaria esses pacientes? Então, aqueles indivíduos que têm um achado de esteatose, por exemplo, na ultrassonografia. Se eles têm sobrepeso ou obesidade, esses dois achados, esteatose na imagem com sobrepeso ou obesidade, já caracterizaria o diagnóstico de doença hepática metabolicamente associada. Se o indivíduo tem esteatose e tem o diabetes tipo 2, também ele já preenche critérios. E pode ser um indivíduo, inclusive, magro, com IMC normal, mas se ele tiver pelo menos dois achados de disfunção metabólica, que são esses que estão na tela, que são o que caracteriza a síndrome metabólica, a gente pode também caracterizar esse paciente como sendo um MAFLD.
Essa é uma doença extremamente importante do ponto de vista epidemiológico, que tem crescido cada vez mais ao longo dos anos. Alguns estudos, vou mostrar para os senhores alguns dados epidemiológicos, principalmente americanos e europeus, mas esse estudo, por exemplo, norte-americano, eles mostraram que a esteatohepatite não alcoólica, como causa de transplante hepático por carcinoma hepatocelular, então apenas indivíduos que foram para transplante relacionado a câncer primário de fígado, essa doença da esteatohepatite não alcoólica é que mais vem crescendo nos últimos anos nos Estados Unidos. Cresceu mais do que a doença hepática alcoólica, muito mais do que as hepatites virais. Quando se considera transplante de fígado como um todo nos Estados Unidos, incluindo cirrose, insuficiência hepática e carcinoma hepatocelular, também a doença hepática gordurosa já é a segunda causa em termos de número de pacientes, perdendo apenas para a hepatite C, mas como vocês podem ver, o número de transplantes relacionados à hepatite C está tendendo a cair, porque a hepatite C é uma doença que está em redução. E, ao contrário, os pacientes com indicação de transplante por doença hepática gordurosa está crescendo assustadoramente. Vocês podem ver no gráfico, entre 2004 e 2013, esse número de pacientes transplantados por NASH cresceu 170%. É uma coisa realmente absurda e que nos chama a atenção. E mais um dado extremamente preocupante, um dado também americano, onde eles avaliaram em 2015 o registro de pacientes listados para transplante de fígado, e eles viram que em pessoas abaixo de 50 anos, a esteatohepatite já havia superado a hepatite C, ou seja, a principal causa de indicação de transplante de fígado em pessoas jovens, abaixo de 50 anos. Um dado também que nos preocupa muito, porque é uma doença que pode progredir para cirrose e para insuficiência hepática muito mais rápido do que as hepatites virais, do que a hepatite B e a hepatite C, por exemplo. Como que essa doença se comporta? Então, aqueles pacientes que só têm esteatose, que eu falei lá no primeiro slide, eles não têm agressão hepatocelular, são pacientes que têm um risco muito pequeno de evolução para doença hepática crônica e para complicações dessa doença. A gente, obviamente, tem que se preocupar com o perfil metabólico. Então, são pacientes que têm um risco cardiovascular elevado e um risco metabólico do diabetes e complicações do diabetes também elevado. Já os pacientes que evoluem para esteatohepatite, eles têm um risco de até 40% desenvolverem ao longo dos anos fibrose hepática avançada, chegando ao ponto de cirrose. E uma vez cirróticos, o desfecho vai ser bem ruim para esses pacientes, evoluindo para descompensação e morte por descompensação por insuficiência hepática, a não ser que sejam transplantados, ou evolução para o carcinoma hepatocelular, que também vai levar grande parte desses pacientes ao óbito, pelo diagnóstico tardio, que muitas vezes é realizado no nosso meio. Alguns estudos, na verdade vários estudos, mostram a progressão dessa doença. Eu selecionei esse estudo para mostrar, que eu acho extremamente interessante. Alguns pacientes que foram acompanhados ao longo de alguns anos com realização de biópsias hepáticas seriadas. A biópsia hepática, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, é o padrão ouro para o diagnóstico dessa doença. Então, eles pegaram um grupo de pacientes, aqui, por exemplo, 81 pacientes desse grupo tinham esteatohepatite, tinham NASH. Eles foram acompanhados com uma nova biópsia no intervalo médio de 6 anos e meio. E o que foi visto? 42% desses pacientes haviam progredido ao longo desse tempo. E essa progressão foi para graus avançados de fibrose, F3 e F4, que já é cirrose. E quando a gente vai ver os pacientes que regrediram a doença, o número muito menor, 18%. Isso é exatamente o que nós vemos no nosso dia a dia. Esses pacientes progridem porque eles aderem muito mal ao tratamento. E essa é a nossa grande preocupação que a gente pode discutir ao final. Já os pacientes que não tinham esteatohepatite, que só tinham esteatose, eram 27 pacientes, mas isso também é preocupante, porque após 8 anos eles foram submetidos a uma nova biópsia e quase a metade deles haviam progredido para esteatohepatite. Então, o fato de ter só esteatose não significa que eles têm um bom prognóstico, porque se eles não forem tratados, muito provavelmente eles irão progredir para esteatohepatite e para fibrose também. E nesse trabalho eles mostraram como principal fator preditor de progressão o diabetes tipo 2. Esses pacientes, por incrível que pareça,
tem duas principais causas de óbito que não são doença hepática. Vocês podem ver, a principal causa de morte nesses pacientes com doença hepática gordurosa é neoplasia maligna, de vários sítios fora do fígado. A gente sabe hoje que os pacientes com síndrome metabólica, diabéticos, eles têm uma incidência maior de várias outras neoplasias que não são no fígado. Então, esse trabalho mostra que foi a principal causa de morte nesses pacientes, seguido por doença cardíaca isquêmica. E a mortalidade por complicações da doença hepática ficou só em terceiro lugar. Ou seja, como eu disse no início, a gente não pode se preocupar só com o fígado desses pacientes. Nós, hepatologistas, que recebemos esse paciente, a gente tem que compartilhar esse paciente com o endócrino, com o cardio e, enfim, com várias outras pessoas que podem ajudar. Então, a gente define, principalmente como fator de risco, a obesidade. Sem dúvida, esse é o pontapé inicial para essa doença. A obesidade associada às características da síndrome metabólica, como hipertensão, diabetes tipo 2 e dislipidemia, caracterizam a imensa maioria desses pacientes que nós recebemos no nosso dia a dia. E hoje a gente já pode considerar a doença hepática gordurosa como sendo a expressão no fígado da síndrome metabólica. Então, esses pacientes que têm todo esse contexto, a gente vai encontrar em quase todos eles realmente a presença de esteatose ou esteatohepatite, podendo então caracterizar como sendo a expressão no fígado dessa doença. E a gente vê nitidamente nos estudos que essa associação é muito frequente. Aqui, vendo em amarelo os pacientes que tinham só esteatose, e em laranja os pacientes com NASH, com esteatohepatite. Os pacientes com obesidade, por exemplo, 82% com esteatohepatite. Diabetes tipo 2, 43%. Dislipidemia, mais de 70%, e hipertensão chegando também a 70%. E a obesidade e o sobrepeso, como eu falei, é o pontapé inicial. A gente vê aqui a prevalência de doença hepática gordurosa nessa população, de forma que pacientes com IMC acima de 35, já mais que um terço desses pacientes têm realmente doença hepática gordurosa. E a obesidade, por si só, leva ao risco de cirrose. E esse estudo, por exemplo, estudo antigo, publicado em 2003, mas ele já mostrou lá, acompanhando quase mais de 11 mil pessoas que não tinham consumo excessivo de álcool, acompanhados durante 13 anos, eles viram que ao longo desse tempo, os indivíduos que tinham peso normal tiveram uma sobrevida livre de cirrose muito maior do que os pacientes que tinham sobrepeso, principalmente os pacientes que tinham obesidade. Então, ao longo de 13 anos de acompanhamento, os obesos progrediram de forma significativa para a cirrose. Isso é um estudo publicado numa época em que não se dava tanto valor à doença hepática gordurosa. Nessa época, lá no início dos anos 2000, não se falava tanto nisso. Hoje, sim, a gente sabe que isso é real. E a gente, aqui no nosso serviço, estudou um pouco essa questão da obesidade e do fígado. A gente propôs esse estudo, um N não muito grande de pacientes, mas estudamos 57 pacientes obesos mórbidos que foram submetidos à cirurgia bariátrica. E durante a cirurgia bariátrica, a gente realizou uma biópsia hepática. E, para nossa surpresa, dos 57 pacientes, só um tinha histologia hepática normal. 60% deles tinham esteatose, 35% tinham esteatohepatite e 3% já tinham cirrose na biópsia hepática, sem nenhuma manifestação clínica ainda de cirrose. E quando a gente fez a análise multivariada desses dados, nós vimos que os fatores de risco que levam à presença de esteatohepatite e de fibrose foram idade, aumento de ALT e glicemia de jejum. Então, quando a gente analisou a significância estatística, esses foram os 3 fatores preponderantes que levam realmente ao risco de desenvolver doença hepática mais avançada nesses pacientes obesos mórbidos. O diabetes é um outro fator de risco que está envolvido nessa doença, vem aumentando também, assim como a obesidade. Isso vocês, endocrinologistas, sabem muito melhor que eu, mas esse dado que eu trago, a expectativa realmente de um aumento muito grande dos casos de diabetes ao longo dos próximos anos. E mais um estudo antigo que eu trago aqui, de diabetes, lá de 2004, que também esse autor acompanhou pacientes durante 14 anos e viu que os indivíduos diabéticos apresentaram nesse período uma incidência cumulativa de câncer primário de fígado
significativamente maior do que os indivíduos não diabéticos. Nessa época a gente não entendia isso muito bem, por que o diabetes teria a ver com câncer de fígado. E hoje a gente sabe muito bem que o diabetes é um fator de risco para a neoplasia e a presença de esteatohepatite associada ao diabetes aumenta muito essa incidência de câncer primário de fígado. A presença, não só a presença do diabetes, mas como esse diabetes é controlado também interfere muito. Esse estudo mostra que quanto pior o controle do diabetes, maior a prevalência de doença hepática gordurosa. Então, aqui analisando a hemoglobina glicada, os diabéticos que têm uma hemoglobina glicada acima de 8,5 têm uma prevalência muito maior de doença hepática gordurosa, quando comparado aos diabéticos bem controlados, né? E além de diabetes e obesidade, também vem junto o risco cardiovascular. Isso é um pacote, né? É um combo, que vem tudo junto. E também a gente já consegue provar pela literatura que o risco cardiovascular é muito aumentado nesses indivíduos. Esse trabalho, extremamente interessante, comparou, então, o espessamento de camada média, né, de coronárias em controles saudáveis, pacientes com esteatose e pacientes com NASH, com esteatohepatite, e provou que os pacientes com NASH tinham um risco cardiovascular significativamente maior também. E dentre os pacientes com NASH, ele também fez um subgrupo, comparando pacientes com graus diferentes de fibrose e mostrando que os pacientes com doença hepática mais avançada também têm um risco cardiovascular ainda maior. Então, esses pacientes têm um risco de morrer por doença hepática e por doença cardiovascular ao mesmo tempo, né? Geralmente, a gente vê mais comumente eles terem eventos cardiovasculares súbitos e muitas vezes terem morte súbita antes de evoluir para a insuficiência hepática. E esse trabalho também foi um trabalho apresentado como abstract no Congresso Americano de Hepatologia, recentemente, há 4 anos, e também analisando o risco cardiovascular nesses pacientes com doença hepática gordurosa, e um dado que também é muito preocupante, a questão do risco cardiovascular em mulheres. Ele comparou a população em geral e viu que o risco cardiovascular em mulheres seria 23% menor do que em homens. Já na população com doença hepática gordurosa, esse risco cardiovascular se igualou. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? O risco nas mulheres aumentou muito em relação aos homens. Então, mulheres, principalmente pós-menopausa, obesas, diabéticas e com doença hepática gordurosa, estejam atentos, porque o risco cardiovascular realmente parece aumentar muito nessa população. Bom, então quando a gente recebe esse paciente que vem lá com uma ultrassonografia mostrando uma esteatose, primeira pergunta que nós devemos nos fazer: isso é uma esteatose ou uma esteatohepatite? Isso não é tão simples assim. A gente se pergunta e muitas vezes tem dificuldade em responder essa pergunta. E após responder essa pergunta, a gente tem mais uma outra questão. Qual o grau de fibrose que esse paciente tem? Isso vai impactar muito no acompanhamento e no prognóstico. Então, a gente vai tentar responder isso ao longo desses próximos slides. O diagnóstico dessa doença, do ponto de vista clínico, a gente não tem nada que acrescentar. É uma doença quase que totalmente silenciosa. Os pacientes não têm nenhuma queixa relacionada ao fígado. O diagnóstico laboratorial, claro que a gente vai se basear nas enzimas hepáticas, na função hepática, além, claro, da avaliação metabólica completa que esses pacientes merecem. Estudos de imagem e a histologia, que a gente vai também falar um pouquinho. Com relação a testes bioquímicos, hoje a doença hepática gordurosa é, sem dúvida alguma, o diagnóstico mais comum em pacientes com achado incidental de alteração de enzimas hepáticas. Então, aquelas pessoas assintomáticas que vão realizar exames de rotina, encontram transaminases alteradas. Sem dúvida, hoje o diagnóstico mais comum é a doença hepática gordurosa. Embora essas enzimas possam estar normais em até 80% dos pacientes com doença hepática gordurosa. Então, a gente não pode se basear também em enzima hepática. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a ver aquele paciente que tem uma esteatose leve na ultrassonografia, com transaminases normais, e a gente, às vezes, não valorizar a doença desse paciente. E esse paciente pode, sim, estar progredindo para uma doença hepática mais avançada. As transaminases têm uma sensibilidade baixa e tem baixa correlação entre a LT e histologia.
A gente pode sim encontrar esteatohepatite e fibrose em pacientes com transaminases normais. E a gravidade da histologia é similar, tanto em pacientes com transaminases normais quanto aqueles com transaminases alteradas. Os estudos de imagem são aqueles que normalmente fazem o diagnóstico inicial nessa doença. Na grande maioria das vezes é a ultrassonografia, realizada rotineiramente por outros motivos, em que se encontra um achado de deposição gordurosa no fígado. A tomografia também é um método, muitas vezes, que encontra esse diagnóstico em pacientes assintomáticos, e lembrando que o grau de depósito de gordura, principalmente na ultrassonografia, não se correlaciona com o grau de lesão hepática. Isso é uma coisa que eu sempre procuro chamar atenção nessas aulas para as pessoas que não lidam habitualmente com doença hepática. Quando se acha uma esteatose leve no ultrassom, valorizem, não deixem de dar valor a essa doença. A gente está cansado de ver no dia a dia pacientes que vinham evoluindo com esteatose leve ao longo de anos e eles nos chegam com o diagnóstico de cirrose. E, por outro lado, aqueles pacientes que têm uma esteatose acentuada no ultrassom, não significa que tem uma doença hepática mais avançada. Não existe essa correlação. Então, a gente não deve valorizar sobremaneira o método de imagem, o grau de depósito no fígado pelo método de imagem, correlacionando com o grau de lesão hepática. Isso não existe. A histologia é o padrão ouro. Então, a biópsia hepática ainda é considerada na literatura como padrão ouro para o diagnóstico de esteatohepatite. Então, na biópsia, a gente vai encontrar esteatose e o esteatohepatite é um diagnóstico histológico. A gente não tem como firmar esse diagnóstico de esteatohepatite sem uma biópsia hepática. Então, a gente pode encontrar desde esteatose simples até uma biópsia hepática com infiltrado inflamatório e presença de balonização hepatocelular, que é um marcador histológico de esteatohepatite. Além de que a biópsia vai nos ajudar a estadiar o grau de fibrose, desde um grau leve de fibrose F1 até um paciente já com presença de nódulo de regeneração característico de cirrose F4. Entretanto, a dificuldade em se realizar a biópsia hepática é comum em vários serviços, em vários centros, por ser um método invasivo, às vezes caro, que exige um especialista, e muitas vezes os pacientes próprios recusam a realização da biópsia hepática. E então tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos alguns marcadores não invasivos de avaliação de fibrose. E a gente tem valorizado isso cada vez mais. Alguns marcadores sanguíneos de avaliação não invasiva de fibrose. A gente vai chamar atenção para 3 índices, um índice chamado APRE, um índice chamado FIB4 e um outro chamado NAFLD score. E além desses métodos sanguíneos, a elastografia, que está cada vez mais difundida, elastografia tanto pelo FibroScan quanto os métodos ultrassonográficos, pelo ARF e pelo ShareWave. Isso tem sido cada vez mais utilizado no nosso dia a dia na hepatologia. Esses scores de métodos sanguíneos são extremamente simples e eu convido os senhores para terem baixado nos celulares ou nos computadores os aplicativos para avaliação desses métodos. Tá? Então, o score NAFLD usa como parâmetros todos esses aqui, que são extremamente simples. Todos os pacientes que nos chegam ao consultório, a gente tem esses parâmetros em mãos. Idade, AST-ALT, plaqueta, IMC, albumina e responder se ele é ou não intolerante à glicose ou diabético. Já o FIB4 score utiliza menos ainda, só 4 parâmetros, plaquetas, AST-ALT e idade. Isso a gente joga num aplicativo no celular, você tem um resultado em menos de 30 segundos. Qual a importância desses métodos? Eles vão descartar a presença de fibrose de maneira muito significativa. Então, se a gente tem um NAFLD menor que menos 1,4 e um FIB4 menor que 1,3, nós podemos praticamente afirmar que esse paciente não tem fibrose importante. Esse é um método que nos dá essa segurança. Por outro lado, se ele dá um valor mais alto, a gente pode supor que esse paciente tem uma fibrose avançada, entretanto, o valor preditivo positivo é menor. Quando esse método sugere uma fibrose avançada, se recomenda progredir com outro método, seja elastografia ou biópsia hepática, para confirmar realmente essa fibrose. Mas para descartar a fibrose avançada, esses scores são extremamente interessantes. O problema deles é que tem uma zona cinza muito grande. Então, ou ele dá muito baixo,
muito alto. A zona cinza é indeterminada e quando o paciente está nesse intervalo, a gente precisa também utilizar outro método para avaliação, seja elastografia ou biópsia hepática. Esse é um site, tá, que eu deixo aqui para vocês. Ele pode ser baixado no celular, no computador, de forma muito simples. Essa é a tela que a gente tem no celular. Você digita aqui aqueles parâmetros que eu mostrei. Então, digitando todos os parâmetros, no final clique em calcular, ele vai dar o resultado para nós da relação STLT, que é um dos parâmetros, do FIB4 e do NAFLD score, dizendo se o grau de fibrose é leve, se é indeterminado ou se é avançado. Então, é extremamente recomendável que a gente utilize isso no nosso dia a dia, no consultório, é uma coisa muito simples, rápida e que pode nos ajudar muito. Bom, partindo então para o tratamento dessa doença. Então, a gente tem vários estágios da doença, desde uma esteatose em estágios precoces, né, uma esteatose simples, ao estágio de esteatohepatite e aqueles pacientes já com cirrose. Para todos os estágios, vocês podem ver aqui que a intervenção, mudança no estilo de vida, com mudança do hábito alimentar e prática de atividades físicas, faz parte do tratamento em todas as etapas dessa doença. O tratamento farmacológico é reservado na literatura apenas para os pacientes que têm esteatohepatite. Não se recomenda nenhum tratamento farmacológico específico para o fígado em pacientes que só têm esteatose. E nos pacientes com cirrose, claro, a gente vai fazer screening para carcinoma hepatocelular, para hipertensão portal e tudo mais. E para alguns pacientes, como eu vou falar lá no final, a cirurgia bariátrica pode ser uma opção terapêutica. Então, mudança do hábito alimentar e exercícios são o alicerce para o tratamento dessa doença. A gente não chega a lugar algum se a gente não convencer o paciente a realmente modificar seu estilo de vida. E isso, ao meu ver, é a etapa mais difícil do tratamento. A gente tem uma dificuldade muito grande com que essas pessoas realmente façam uma aderência a esse tratamento. Às vezes eles começam, mas não dão sequência. Vocês, endocrinologistas, poderão me falar muito na discussão a respeito disso. O tratamento da síndrome metabólica, aí sim a gente vai precisar lançar mão de medicamentos, mas que não são específicos para esteatohepatite, mas sim para a síndrome metabólica. Claro, interromper o abuso de álcool em pacientes que usam álcool em grande volume. E uma coisa que a gente tem que estar muito atento, medicamentos hepatotóxicos. Hoje a gente recebe pacientes no consultório que são polimedicados, eles utilizam realmente uma polifarmácia, muitas vezes sem prescrição médica. Hoje está na moda prescrição de medicamentos por sites, por aplicativos de mensagem, por rede social, enfim, as pessoas receitam, os leigos receitam para outros, né? A gente está cansado de ver isso. E uma coisa que a gente se preocupa muito pelo lado do fígado, a utilização de alguns suplementos e algumas substâncias fitoterápicas que são extremamente hepatotóxicas e podem piorar a situação desses indivíduos. Eu chamo a atenção para vocês algumas substâncias herbais industrializadas, que a gente está cansado de ver por aí, que tem um componente importante de hepatotoxicidade, e algumas substâncias que as pessoas utilizam muito hoje em dia para perda de peso. Duas delas eu chamo a atenção, o chá verde e a cavalinha. São duas substâncias presentes na grande maioria desses chás emagrecedores que as pessoas compram em qualquer lugar e tem um componente hepatotóxico extremamente importante, com risco de evolução, inclusive para insuficiência hepática aguda e fulminante. Nós já tivemos casos e a literatura mostra muitos casos nesse sentido. Então a gente tem que estar atento ao que esses pacientes chegam usando e tentar interromper essas substâncias que, ao invés de ajudar, podem piorar o quadro. E o tratamento medicamentoso focado para esteatohepatite é reservado apenas para esses pacientes que a gente realmente confirma o diagnóstico de esteatohepatite de forma histológica. Bom, a perda de peso a gente sabe que está associada diretamente à melhora hepática. Vejam esse trabalho, publicado em 2017. Os pacientes que perderam 10% do peso corporal, não precisa nem tanto, 10% do peso corporal, 90% deles tiveram resolução da esteatohepatite, 80% melhoraram a fibrose e 100% melhoraram a esteatose. Vejam só, 10% de perda do peso corporal. Só que o grande problema está na última linha.
De todo esse grupo de pacientes, só 10% do grupo conseguiu perder 10% do peso. Então, esse, mais uma vez, é o grande problema que eu vejo, né? A aderência dos pacientes a medidas de realmente mudança do estilo de vida. Isso chama muita atenção, essa figura realmente me marcou muito. Isso é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Pouca gente quer mudar o estilo de vida. Eles querem operar, eles preferem fazer cirurgia bariátrica, eles preferem tomar milhões de medicamentos do que simplesmente ir para a academia e modificar o hábito alimentar. Então, o tratamento farmacológico, isso está no guideline da Associação Americana de Estudo do Fígado. A biópsia hepática é um pré-requisito para o tratamento farmacológico específico para o NASH. Então, a gente não está autorizado, do ponto de vista científico, a dar qualquer medicamento focado para o NASH se o paciente não tem uma biópsia hepática com esse diagnóstico. E o que a gente pode usar para esse tratamento? Várias classes de droga. Os sensibilizadores de insulina, muito utilizados, a metformina, as glitazonas e hoje os análogos de GLP-1, extremamente benéficos. Alguns antioxidantes, silimarina, metionina, ácido desoxicólico, vitamina E, também muito utilizada a vitamina E, mas a gente tem que ter cuidado na utilização dessa substância. E outros, como o ômega 3, o Orlistat, as estatinas, a gente vai tentar abordar um pouquinho mais. A pioglitazona, sem dúvida, é a droga mais utilizada, mais estudada no tratamento da esteatohepatite. E esse é um estudo que mais chama atenção na literatura, esse estudo Pivens, um número muito grande de pacientes, analisando o resultado da pioglitazona e da vitamina E, comparando com placebo. Elas não foram comparadas entre si, as duas foram comparadas com placebo e ambas atingiram o desfecho primário, que foi melhora histológica da esteatohepatite, ou seja, regressão da balonização hepatocitária e redução da atividade inflamatória. A gente vê, então, nesse estudo, aqui no gráfico desse estudo, que praticamente todas as características da lesão hepática, tanto a vitamina E em vermelho, quanto a pioglitazona em verde, melhoraram de forma estatisticamente significativa quando comparada com o placebo. O único parâmetro que não houve melhora foi na fibrose, ou seja, nenhuma das duas teve melhora significativa da fibrose quando comparado com o placebo. Essa é uma meta-análise avaliando vários estudos com pioglitazona em pacientes com NASH, e essa meta-análise mostrando que realmente a melhora da esteatose é muito significativa, a melhora da inflamação também, e aqui nessa meta-análise eles mostraram uma pequena melhora da fibrose, não tão significativa, mas já houve uma pequena melhora também nesse parâmetro. A vitamina E, ela não é recomendada para pacientes com cirrose. Todos os guidelines, se vocês forem ler, a vitamina E eles recomendam lá. Ela deve ser usada para pacientes com esteatohepatite, mas sem cirrose e sem diabetes. Não se recomenda também vitamina E para os diabéticos. Porém, nesse estudo muito recente, eles mostraram que a vitamina E foi benéfica em cirrótico. Então, isso não está ainda validado na literatura, mas a utilização de vitamina E em pacientes cirróticos com NASH reduziu a taxa de descompensação. Então, os pacientes que estavam usando vitamina E tiveram uma melhor sobrevida livre de transplante e uma incidência menor de descompensação da cirrose. A associação do diabetes com doença hepática gordurosa, a gente já falou muito sobre isso, e o tratamento do diabetes ajuda muito nesses pacientes. Os análogos de GLP-1, nesse estudo, por exemplo, a semaglutide, mostrando uma eficácia muito boa na melhora do fígado. Então, o desfecho primário desse estudo foi resolução da esteatohepatite, do ponto de vista histológico, sem piora da fibrose. Eles compararam 3 grupos com doses diferentes de semaglutide ao placebo. Foi um pouco diferente do dia a dia, porque eles utilizaram semaglutide em dose diária, que a gente está habituado a usar em dose semanal. Então, eles utilizaram 3 grupos, 0,1, 0,2 ou 0,4 miligramas diariamente, uma dose alta, mas que essa dose alta mostrou realmente um resultado estatístico muito interessante quando comparado ao placebo, no ponto de vista de resolução da esteatohepatite. A liraglutida também tem sido muito estudada e utilizada no dia a dia,
mostrando que quando comparado ao placebo, melhora o endpoint primário do estudo, que foi melhora histológica, perda de peso significativa e melhora da ALT. E outra classe de remédios utilizados para o tratamento do diabetes, as gliflosinas, né? Também aqui comparado, eles compararam um grupo de pacientes utilizando a empagliflozina e o tratamento estándar para o diabetes que os pacientes já faziam. Então, os pacientes controle que ficaram com o tratamento estándar do diabetes, ao longo de 20 semanas, não mostraram melhora no redução de gordura hepática, enquanto o grupo que usou gliflozina mostrou uma redução significativa do índice de gordura hepática pela ressonância. E quando se avaliou resultado de melhora bioquímica da ALT, da mesma forma, o grupo da gliflozina mostrou um resultado, uma melhora significativa, o que não aconteceu no grupo controle. As estatinas também amplamente utilizadas, e existe ainda uma certa regra, alguns médicos ainda têm medo de utilizar estatina em pacientes com doença hepática, isso já caiu por terra, a gente não deve ter esse medo. A estatina é benéfica no paciente com doença hepática gordurosa e com dislipidemia. A gente pode ver que nessa meta-análise todas as drogas da classe das estatinas melhoram transaminase, melhoram esteatose e não tem risco de lesão hepatocelular, o risco é mínimo, de forma que o benefício é muito maior do que o risco. Alguns hepatoprotetores, a silimarina tem sido muito utilizada, né, até por leigos. Não existe uma comprovação científica de que ela traga melhora na esteatohepatite, porém, os estudos mostram que ela melhora enzimas hepáticas. Esse estudo, por exemplo, o desfecho foi apenas avaliação de melhora das transaminases, e a silimarina mostrou uma melhora de transaminase, quando comparado com placebo. Ela, em estudos em animais de experimentação, mostra que ela realmente tem eficácia na regulação do metabolismo lipídico no estresse oxidativo. Entretanto, do ponto de vista científico de comprovação de redução da esteatohepatite, a gente infelizmente não tem dados. A gente pode utilizar a silimarina até outras substâncias, como por exemplo a vitamina E, como esses autores mostraram, que a silimarina pode ser utilizada de forma muito segura como uma alternativa nos pacientes que utilizam também vitamina E. E ela pode utilizar reduzindo o estresse oxidativo na cascata inflamatória que leva à esteatohepatite. Então, a silimarina pode atuar reduzindo aqui a oxidação mitocondrial no hepatócito, reduzindo a ativação de citocinas e o estresse oxidativo, mas isso também em animais de experimentação. Em um dos poucos estudos, esse estudo foi apresentado no Congresso Europeu de Hepatologia, comparando o estudo randomizado duplo cego, comparando silimarina e placebo, e eles mostraram por biópsia que após 1 ano de silimarina, a melhora do grau de fibrose foi muito significativa quando comparada com placebo, 25,6% versus 6%. E melhora também nos parâmetros de elastografia de esteatose no grupo que utilizou silimarina quando comparado com placebo, mas sempre bom frisar, silimarina por 48 semanas associada a mudanças no estilo de vida. Então isso nunca deve ser deixado de lado. Alguns dados da silimarina que pode melhorar também do ponto de vista metabólico, esse estudo em diabéticos cirróticos, que utilizaram silimarina durante 1 ano, e nos pacientes tratados com silimarina, eles mostraram uma redução do grau redução da glicemia média ao longo de 1 ano, redução da hemoglobina glicada, redução da necessidade média de utilização de insulina e redução da insulinemia de jejum. Então, esses autores sugeriram que a silimarina pode ter também um efeito benéfico na síndrome metabólica. A metionina é uma outra substância que pode ser utilizada associada à silimarina. Ela tem como benefício a produção de glutationa no fígado, que é o maior antioxidante intracelular que nós temos. Então, ela pode associar do ponto de vista benéfico junto com a silimarina na ajuda desses pacientes. E para finalizar, vocês sabem isso muito melhor que eu, as indicações de cirurgia bariátrica, e a cirurgia bariátrica se mostra extremamente eficaz na melhora do fígado nesses pacientes. Claro que são pacientes muito bem selecionados. A gente não vai indicar cirurgia bariátrica para qualquer paciente que tenha sobrepeso ou esteatohepatite. Mas esse estudo mostrou que após 1 ano de cirurgia bariátrica,
85% dos pacientes resolveram a esteatohepatite e mais de um terço reduziram a fibrose. E numa meta-análise de 32 estudos, mostrou que mais da metade dos pacientes melhoram realmente a esteatose, inflamação, balonização e fibrose. Então, a esteatohepatite, a cirurgia bariátrica, é uma carta na manga que nós devemos ter, sim, para alguns pacientes selecionados. Finalizando, então, a perda de peso e a prática de atividades físicas, sem dúvida, continuam sendo as principais medidas no tratamento dessa doença e jamais deixarão de ser, ao meu ver. A gente tem que aprender uma forma de convencer esses pacientes a aderirem ao tratamento. A pioglitazona e a vitamina E são eficazes em pacientes não cirróticos, os guidelines não nos sugerem utilizar em pacientes cirróticos e diabéticos e que tenham um diagnóstico histológico de NASH. Não se recomenda a vitamina E, como a gente vê aí, as pessoas prescrevendo vitamina E à torta direita para qualquer paciente que tem esteatose no ultrassom. Isso não é adequado do ponto de vista científico, isso pode gerar risco para o paciente. Os agonistas de LP1, os inibidores SGLT2 são promissores no tratamento do NASH. Existe um potencial terapêutico de novas moléculas que estão sendo estudadas, eu não citei nessa aula, mas algumas drogas em fase 2, outras entrando em fase 3, que podem vingar aí no tratamento do NASH. A cirurgia bariátrica em casos selecionados e os hepatoprotetores associados à mudança do estilo de vida podem ser opções farmacológicas também nessa doença. E eu finalizo deixando aqui para vocês que cuidam de diabetes no dia a dia, se preocupem com o fígado dos diabéticos. A gente está acostumado a ver há alguns anos se preocupar apenas com o rim, com a parte cardiovascular, com a retina e se esquecer um pouco do fígado. A gente viu ao longo dessa apresentação que o fígado é um órgão extremamente acometido nos pacientes diabéticos e esses diabéticos podem morrer por complicações de doença hepática se a gente não fizer um diagnóstico precoce e não tratar de maneira adequada essa doença. Era o que eu tinha então, Ana Karina, desculpe, talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, mas eu agradeço aí mais uma vez o convite e estou aqui à disposição para a discussão. Muito obrigado. Parabéns, Rodrigo, pela excelente explanação. Foi perfeito, realmente. Acho que esclareceu muito as questões, né, a respeito da esteatose, do NASH mesmo, da cirrose. E, como médica, eu queria, assim, como a gente falou, né, anteriormente, né, é tão frequente a esteatose, né, em torno de até 20% da população tem esteatose. Então, a gente queria saber o seguinte: quando a gente, como clínico, a gente deveria encaminhar esse paciente para o hepatologista? Sim, eu chamei muita atenção naqueles scores, né, que a gente faz pelo aplicativo lá, e isso ajuda muito, tá? Se você tem naquele score uma sugestão de uma fibrose avançada, já seria uma excelente indicação, né, para uma avaliação do hepatologista, sem dúvida, tá? E a elastografia é um método também que a gente lança mão muito hoje em dia. Acho que o endocrinologista também está aprendendo a lançar mão desse método. Então, se a gente tem a sugestão pela elastografia de uma fibrose já um pouco mais importante, também esse paciente precisa ser avaliado por nós, né? E aquele paciente que tem transaminase muito aumentada, que tem evidências realmente de NASH, ele precisa ser acompanhado também da mesma forma, né? Agora, acho que o diabético, bem controlado, que tem um controle adequado do diabetes, que faz atividade física, que tem uma alimentação adequada, que tem enzimas hepáticas normais, que não tem evidência de fibrose avançada, esse paciente pode muito bem continuar sendo acompanhado pelo endocrinologista, ao meu ver, e pelo cardiologista, né? Então, os pacientes com evidência de doença mais grave merecem, sim, uma avaliação multidisciplinar. Até porque esses pacientes, infelizmente, né, o que morrem mais é de doença cardiovascular e de câncer, né, infelizmente. Sim, sem dúvida. Eu vou dar continuidade aqui às perguntas, queria que só você fosse um pouco mais breve na resposta, que agora tem umas perguntas aqui, bom. A gente tem tempinho. Então, a primeira pergunta é do Josivan. Não tendo elastografia disponível, a elastografia ultrassonográfica é suficiente e quando solicitar? Sim, a elastografia pelo ultrassom hoje tem disponível, os aparelhos novos de ultrassom todos têm ultrassonografia disponível, né? E se não tiver nem essa, lança a mão desses scores aí, do APRI, FIB4, né, FOD score, que são simples e podem ajudar bastante.
O Antônio Carlos Spinelli parabeniza, né, pela apresentação e diz que foi bastante esclarecedora e pergunta: o emprego da semaglutida teria efeito na redução da fibrose? Sim, o desfecho primário daquele estudo foi resolução da esteatohepatite, né, pela biópsia hepática, e sem piora da fibrose. Então, a grande maioria desses estudos em NASH, inclusive com novas drogas, o desfecho é esse, não piora da fibrose. Então, a gente não consegue provar ainda que eles reduzem fibrose. Mas, de não piorar, a gente, pelo menos por enquanto, já está satisfeito. Saiu esse ano, né, o estudo tão aguardado da semaglutida, né, que foi exatamente o uso da semaglutida em NASH, né, que foi tão aguardado, e realmente, assim, para a fibrose ficou um resultado ainda muito incerto, né, mostrou a melhora da esteatohepatite, mas não mostrou, né, a melhora da cirrose, né, assim, ficou incerto ninguém ainda. Conseguiu provar isso, infelizmente. Fibrose e tudo é muito complicado. A gente tem visto aqui na nossa clínica, né, na nossa clínica diária, que realmente esses pacientes, assim, com o advento dos análogos de GLP-1, assim, a gente tem visto, assim, pacientes com uma melhora muito importante da esteatose, inclusive, às vezes, até regressão. O senhor acredita que esses análogos de GLP-1, inclusive, tem para chegar novos análogos, né, hepatida, tem para chegar aí? Então, você acredita que esses novos análogos são o futuro para o tratamento da esteatose e do NASH também? Eu acho que sim, Ana Karina, eu acho que são extremamente promissores. Eu acho que nem futuro, já são realidade. Né? A gente mesmo está aprendendo a prescrever já esses medicamentos. Né? Então, a gente vê realmente uma melhora muito significativa em relação à perda de peso, a melhora do perfil metabólico e melhora das enzimas hepáticas. Claro, a gente não vai ficar fazendo biópsia hepática para acompanhar como os estudos fazem, mas, sem dúvida alguma, eu acho que são muito promissores. Né? Em relação a PIO, quem quiser mandar mais perguntas, apesar de que a gente já está acabando, mas só fazer essa perguntinha a respeito da PIO, né? A PIO é uma grande dúvida, né? Porque a gente sabe que a PIO, né? A gente sabe que diminui a síntese hepática gordurosa, a gente sabe que assim, tem várias ações, né, anti-inflamatórias, né? Sim. Mas a gente fica naquela dúvida, né? Assim, na própria bula, ela diz que você não deve usar quando você tem transaminases elevadas, né? A gente sabe que é uma medicação que aumenta peso também. Sim. Então, é uma medicação que realmente ela assim, a indicação às vezes é bem complicada a definição e a indicação para a gente fazer a PIO. Qual seria o melhor paciente para você fazer PIO? A gente acaba usando off-label, né, Ana Karina? Da forma que a gente tem usado os análogos de LP1, né? Eles não têm indicação em bula. Né, nem mas assim, qual seria o melhor paciente, já que você não pode usar quando tem transaminase elevada? Não, a gente usa sim. Tá? A gente usa isso off-label. Tanto que se você for em qualquer guideline, tanto no europeu quanto no americano, é a droga mais estudada para tratamento da esteatohepatite. Né? Tem muito estudo, realmente os estudos mostram que ela é eficaz, e a gente não vê risco, assim, a gente usa muito pioglitazona há algum tempo e a gente não vê risco em relação ao fígado. Né? Então a gente acaba usando mesmo a bula dizendo isso. Aumenta a dibonectina, né, que realmente é uma coisa bastante importante, né, para retardar esse efeito inflamatório, né, já a gente sabe que é uma doença inflamatória, a esteatohepatite. Exatamente, inflamação sistêmica, né, que a gente tem que tratar. Eu acho que o tempinho da gente acabou, não sei se... Que pena. Tão bom discutir, mas infelizmente o tempo é limitado, né? Eu acho que até 20h40... Não sinalizaram aqui, se alguém puder sinalizar a respeito do tempo. Tá. Então, eu acho que você teria mais alguma explanação, alguma coisa para concluir? Só saber de vocês aí, endocrinologistas, qual dos análogos de LP1 vocês têm mais utilizado? Claro que a gente vê a questão de custo, mas em termos de eficácia, eu acho que a semaglutida hoje é a melhor, né? A semaglutida, ela tem uma perspectiva muito boa, né, com essa dose maior, com essa dose 2,4. Como a gente usa muito análogo, como a gente usa para a obesidade, o nosso, né, assim, é grande público, né, assim, nosso é obesos, então a gente tem usado mais a liraglutida realmente, atualmente, para a obesidade, né. Aí, pela comorbidade posológica, muitas vezes a gente usa semaglutida, mas, assim, a semaglutida tem uma perspectiva muito boa, né. Tá. E vocês têm utilizado semaglutida 2 vezes por semana?
Não, a gente tem feito uma vez Não, mesmo. uma vez Particularmente, só. como feito só uma vez. Tá. Mas, assim, é uma estratégia que algumas pessoas estão utilizando para realmente, assim, para você conseguir uma dose maior, né? O Entendi. problema é que a gente impacta muito o tratamento hoje é o custo, né? Então, a Exatamente, SEMA, para a gente usar 1 miligrama, hoje o custo é R$ 900 por mês. sem dúvida. Para usar 2 vezes por semana, para usar realmente 2 miligramas 2 vezes por semana, no caso seria 2 vezes por semana, então isso aí vai corresponder a R$ 1.800 por mês. Então, isso impacta muito. Sim, Eu até muito, agora não fator consegui nenhum muito. paciente que topasse, não. Assim, a gente explica que a dose para a obesidade é uma dose maior, realmente essa dose que a gente disponibiliza hoje é uma dose para diabetes, mas, assim, muitas vezes a gente esbarra no 1, usa 1, quando usa 1, né, a gente espera que quando ele chegar com essa dose 2,4, realmente ele chegue com uma dose melhor, né, com um preço Sim. melhor, comparativamente, né, porque senão vai ficar realmente uma situação, vai ficar bem inviável para a gente. Fica inviável, verdade. Infelizmente, né? Uma droga boa, mas que tem essa limitação. Pronto, eu vou estar encerrando, eu acho que a mesa, né, com parabéns mais uma vez, assim, foi excelente, foi brilhante a apresentação e nos Muito acrescentou muito. Espero que você esteja aqui conosco mais vezes. Espero que sim. Foi um prazer muito grande, tá? Satisfação estar com vocês. Obrigado aí pelo público que assistiu, obrigado a vocês pelo convite, tá? Tem um bom evento aí hoje e amanhã ainda. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.